E pessoal, quem fala com vocês é o Marcelo. Tô no começo desse vídeo, pessoal, se inscrever no canal do Maumizinho, pessoal, isso mesmo. Se inscreve no canal do Maumizinho, pessoal, é aquele cara lá que fica jogando com o absinto, pessoal. Se inscreva no canal dele, pessoal, para ele bater a meta de 30 subs, pessoal. E falta mais um para ele bater 30 subs. Se inscreva no canal dele, ajuda ele, beleza, pessoal. Falou e fui. Quem fala com vocês é o Marcelo, pessoal. Então, pessoal, no vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar pra vocês, pessoal, a casa que eu fiz, pessoal, tipo uma mansão que eu fiz, pessoal. Eu demorei 3 dias pra fazer aquela casa, meu. É mesmo, né? Um pouquinho grande, pessoal, isso é um pouquinho grande, meu. Mano, casa muito que eu fiz, ficou da hora. Ficou da hora, pessoal. Não sei se ficou da hora, pessoal, essa casa. Beleza? Espero que vocês gostem, pessoal, da minha casa que eu fiz. Beleza, pessoal? Vou mostrar até por fora pra vocês verem, pessoal. Aí, ó. A casa aí, pessoal, que eu fiz. Essa casa, pessoal, foi eu que fiz, pessoal. Eu acabei de terminar ela, pessoal. Vamos ver dos lados aqui, pessoal, pra vocês verem. Do lateral aqui, ó. Foi eu que fiz aqui, pessoal. E também, pessoal, fiz até uma chaminézinha também, pessoal. Tá vendo? Não esqueci de colocar a planta ali em cima, depois eu coloco. Fiz os negócios aqui, pessoal, fiz um negócio e vão estar entrando dentro dela, pessoal, pra vocês verem aí. Eu até decorei ela por dentro aí, pessoal, pra vocês verem aí, ó, beleza? Aqui, pessoal, começando por aqui, pessoal, vamos começar pela garagem, pessoal. Fiz a garagem, pessoal. Não ficou muito lá essas coisas, mas ficou mais ou menos, pessoal. Fiz a garagem aqui. Eu não sei se ficou boa, pessoal. Beleza? Espero que vocês gostem aí das que eu fiz. Próximo cômodo, pessoal, vai ser a cozinha que eu fiz, pessoal. A cozinha aqui, pessoal. Fiz a cozinha. O próximo que eu fiz, pessoal, foi a cozinha. Eu fiz até a geladeira aqui, pessoal. Fiz a cozinha aqui, pessoal. Aqui fiz a pia. Aqui tá os fogão, pessoal. Eu fiz a mesa aqui no redor aqui, pessoal. E aqui tem aqueles dutos de ar, pessoal, que sai com aquelas fumaças, entendeu, pessoal? Por cima. Fiz isso aqui também, pessoal. E aqui, pessoal, fiz tipo uma salinha, pessoal. Coloquei umas cadeiras aqui. Coloquei as cadeiras aqui, coloquei uma lâmpada aqui, tipo um vaso de... tipo uma árvore, eu fiz assim, pessoal. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem. Vamos subir lá em cima, pessoal. Pessoal, o próximo que eu vou mostrar pra você, pessoal, mostrar pra vocês é a sala. Essa aqui é a sala, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a sala, tipo uma salinha que eu fiz com TV aqui, pessoal, tá vendo? Com a TV, coloquei até um tapete aqui, pessoal. Ali tá as lâmpadas, tipo uma árvore aqui dos lados, eu coloquei aqui também, pessoal. Beleza? Fiz uma cadeira aqui, pessoal. Depois eu vou fazer tipo coisa de videogame lá, tipo um videogame aqui no meio, beleza? E aqui, pessoal, fiz tipo uma varanda, pessoal, também, ó, tipo aqui, fiz uma varandinha aqui, pessoal, aqui uma varanda, tá vendo? Uma varanda, eu fiz uma varanda aqui. O próximo cômodo, pessoal, vai ser os quartos, pessoal, e o banheiro, pessoal, que eu fiz. Aqui, pessoal, um quarto que eu fiz aqui, pessoal, aqui, ó. Quarto, coloquei a cabeça do Ender Dragon ali, coloquei a parte de coisa ali também, pessoal, coloquei tem que limpar, mais suave, pessoal. Espero que você goste aqui da casa que eu fiz. Aqui, pessoal, é outro quarto que eu fiz também, pessoal. Aqui, ó, coloquei tem uns negócios de espada desse lado aqui também, a cabeça do Ender Dragon. E aqui tá os negócios que coloquei as cabeças aqui, pessoal, e um quadro aqui desse lado, pessoal. E o próximo cômodo, pessoal, vai ser o banheiro que eu fiz aqui, pessoal. Aqui, ó, como o vaso de cemitério aqui, o lixo e aqui pra você lavar a mão, pessoal. Aqui tá as luzes e isso aqui, pessoal. É isso, pessoal. Espero que você curta essa casa aqui, pessoal. Deixa nos comentários, pessoal, se você gostou dessa casa, pessoal. Qual nota você daria pra essa casa que eu fiz aqui, pessoal? Deixa nos comentários qual nota, pessoal, vocês dão pra essa casa. Deixa qual nota vocês dão pra essa casa que eu fiz, pessoal.
que nota vocês dão. Eu posso estar trazendo outras casas também, pessoal, tá fazendo outras casas, só deixa nos comentários aí, beleza? Qual nota vocês dão pra essa casa aqui, beleza, pessoal? Falou e fui!